Olá! Sejam bem-vindos a mais um programa Segredos da Arquitetura. Eu sou a professora Gisele Diziura, sou coordenadora dos cursos de pós-graduação em Arquitetura e Design da Uniter e estamos aqui hoje com um convidado, nosso professor dos cursos de pós-graduação. Seja bem-vindo, professor Uni Rutner Júnior. Ele é arquiteto e urbanista, especialista em gerenciamento de obras e patologias nas construções, mestre pelo programa de pós-graduação de Engenharia e Construção Civil, na área de ambiente construído. Desde 2012 é sócio-diretor da empresa Telos, é aí também grande profissional na área de paisagismo e sustentabilidade. Seja muito bem-vindo, professor. E hoje vamos conversar sobre paisagismo ecológico. E você aí, nosso ouvinte, já trabalhou, já teve esse entendimento, ou já presenciou no seu dia a dia esse conceito de paisagismo ecológico? Eu te convido a participar conosco. Participe aqui, fale da onde você é, aonde, qual é o seu polo, qual é a sua cidade. Participe com a gente, que daqui a pouco temos novidade. Vem aqui, participa conosco. Então, seja muito bem-vindo, professor Ormi. Muito obrigado, professora Gisele, pelo convite. Agradeço a você, agradeço toda a Uninter, né, pela oportunidade de estar aqui, poder trabalhar um pouco com esse conceito riquíssimo que pode ser aplicado em várias áreas, em várias escalas, é multidisciplinar, então vai ser um prazer a gente bater esse papo sobre paisagismo ecológico. Eu acredito que começamos. Normalmente a gente começa perguntando o que é o paisagismo ecológico, mas vamos começar fazendo um outro raciocínio. Por que é importante o paisagismo para as pessoas? Muito interessante, muito oportuna essa pergunta, porque o paisagismo hoje ele tem tomado uma importância urbana muito grande. Um pouco das questões que a gente tem hoje, das questões ambientais que afligem boa parte das médias e grandes cidades no Brasil e no mundo, elas poderiam ser contornadas, mitigadas pela utilização de um paisagismo que a gente chama de multifuncional, ou seja, não só o verdejar, não só a questão das espécies vegetais, mas o paisagismo, por meio do conceito de soluções baseadas na natureza ou infraestrutura verde urbana, que é trazer uma série de infraestruturas para a cidade que vão mitigar problemas de enchente, poluição do ar, ilhas de calor, uma infinidade de outros, tratamento de esgoto, por meio das plantas, por meio das espécies vegetais. Então, muitos já devem ter ouvido falar no conceito de telhados verdes, paredes verdes. Quando a gente utiliza esse tipo de técnica numa escala urbana, os benefícios são muito grandes para as cidades. A gente está acostumado a pensar em telhado verde para dar um isolamento térmico, para a edificação, mas para a cidade é fundamental. Porque ela vai ajudar a reduzir as ilhas de calor, vai filtrar o ar poluído, né? Então a gente sabe que o ar atmosférico das grandes cidades tem muitos poluentes, então as plantas têm essa capacidade de filtrar os poluentes. A questão da poluição sonora, a questão dos telhados verdes reterem água de chuva, a gente trabalhar com jardins de chuva, a gente trabalhar com arborização urbana, tudo isso vai equacionar a médio e longo prazo problemas das enchentes nas grandes cidades, por exemplo. Também gosto de trazer uma importância muito grande que o paisagismo ecológico sempre coloca como diretriz principal, a questão da biodiversidade, do resgate da biodiversidade, né? Então, o que a gente chama de ecossistema urbano, onde é uma predominância de nós, seres humanos, né, e concreto, asfalto. Então, o paisagismo ecológico ele vem trazer um pouco de vida, literalmente de vida para as nossas cidades. E isso não é só do ponto de vista da ecologia, mas do ponto de vista de nos tornar um pouco mais
mais humanizados, a gente tem um convívio melhor entre nós, seres humanos, mas também com os outros seres. Então, é uma forma de resgate, né, de reconexão de nós, cidadãos, com a natureza, com o meio ambiente. E isso a gente não traz... Desculpa. Não, eu ia falar que isso acaba melhorando a qualidade de vida. É o principal objetivo. Né? É o principal objetivo, trazer essa melhora de qualidade de vida. Então, quando a gente fala em ecologia, quando a gente está falando até em sustentabilidade, a gente está falando em um equilíbrio, qualidade de vida, dentro de todo esse sistema. A gente tem que entender que tudo está interligado, né? Tudo é sistêmico. Então, pensar numa forma de tornar as cidades mais resilientes, mais saudáveis, mais sustentáveis, é fundamental hoje em dia, ainda mais nesse cenário de pandemia. Então, a gente vê a importância de ter elementos verdes, pequenos animais, de volta às cidades, como uma forma de mitigar uma série de questões. E aí você comentou uma coisa bem importante, que é a questão dos elementos verdes, da fauna, e dos elementos de água. Porque, às vezes, né, o entendimento de que paisagismo é vegetação, e é muito mais do que isso, né? Então, é muito mais do que vegetação. Então, você poderia explicar, né, deixar um pouquinho mais claro, aí assim a gente entra no conceito de paisagismo, que é muito mais do que elementos verdes, né? Essa combinação, esse fenômeno, né, que envolve toda essa... Bom, deixa para você. Não, mas o raciocínio é esse. Eu lembro até hoje das minhas primeiras aulas de paisagismo na graduação, que as professoras colocavam, paisagismo não é jardinagem, né? Porque o ler a paisagem, né, interpretar a paisagem... E ainda tem aquilo, né, Armi, desculpe te atrapalhar, ainda tem aquilo, né? Não, coloca uma árvore ali, não, coloca um paisagismo ali, coloca uma árvore. Não é isso. Exatamente. Então, um pouco como a sociedade enxerga essa profissão, essa atividade, mas né, a atividade do arquiteto da paisagem, ele trabalha muito com esse conceito de interpretar a paisagem urbana, a paisagem rural também não, né, as paisagens naturais, antropizadas, mas é uma série de fenômenos que estão ali inseridos, né, que não é só a questão dos elementos vivos, né, ou bióticos, ou as plantas, mas também a relação com a história, com a cultura, com a infraestrutura do lugar, né, como essas relações sociais acontecem, são dinamizadas, a gente pode incluir a questão das bacias hidrográficas, a questão de mobilidade urbana, né, como que, né, um termo muito bacana que eu gosto de trabalhar, né, a questão da urbanidade, né, como criar espaços de convívio entre as pessoas, né, dentro das cidades, como esses espaços de convívio podem ser, de fato, um espaço de troca, de experiências, de relação. Isso traz uma série de consequências positivas para as cidades, né. Então, o paisagismo, ele trabalha nesse âmbito super global, né. Então, é ver a paisagem. No caso, a gente pode estar vendo a paisagem urbana. Necessariamente, ela pode até não ter elementos vivos, né, mas é interpretar todo esse conceito, né, de enxergar o que não enxergar os vazios, né. Então, enquanto a gente tem os ambientes construídos, o que não é ambiente construído é espaço livre, é espaço vazio, e a gente pode interpretar como paisagem, né. Então, é realmente muito maior do que só pensar em plantas. Isso, que inclusive é uma resposta ao clima, então a gente não pode considerar a mesma resposta ou a mesma solução arquitetônica num determinado terreno ou no outro, ou mesmo num terreno virado 10 graus no outro sentido, que já vai ser uma outra solução, um outro problema a ser resolvido. E ainda, né, para um outro cliente, para um outro usuário, e por aí vai, né? Então, aquilo, né, de ser a mesma solução para todos, a mesma solução para todos, o todos, né, ele também tem a sua personalização. As urbanidades são diferentes, né? Então, a gente tem que, e faz parte um pouco da nossa profissão,
poder interpretar isso e para cada solução, para cada leitura, né, das conjunturas, do que de fato acontece naquele espaço, ter uma solução mais adequada. Isso. Bom, tem algumas palavrinhas que você falou aí, palavrinhas que na verdade são grandes palavras, né, modo de dizer, né? Uma delas é humanização. Mas já voltamos aí. Por falar em humanização, cadê todo mundo? Para chamar todo mundo, né? Vou lembrá-los que hoje nós temos sorteio, mas somente para as pessoas que participarem aqui, ó, no chat. Cadê todo mundo aqui, ó, pessoal, participando? Tem que ouvir, né? Adoramos que vocês ouçam, mas adoramos que vocês participem conosco, né? Porque nós gostamos de pessoas, estamos falando em humanização, né, professor? Exatamente. Então, para animá-los, engajá-los, né? Nós trouxemos aqui hoje, né, a nossa última agenda, não é nosso último brinde, mas a nossa última agenda aqui, tá? Então, da porcelanosa, tá? Nós já tínhamos uma, tá? Hoje é a segunda e a última, que vai ser entregue aí na sua casa, seja para qualquer lugar do Brasil. Então, você participe, tá? Mas é só para quem participar aqui, ó, tá? É uma agenda, tá? Super bacana, olha só, né? Então, participe. Não precisa ser, tá? Agora, até para quem assistir depois, está valendo também, mas participe, pessoal, tá? E para quem descobrir aqui o segredo também, para quem descobrir, vamos fazer assim, ó. Para quem descobrir o segredo do programa até o final do programa de hoje, a gente já faz o sorteio, já ganha. É o primeiro que descobrir. Senão a gente vai ficar até semana que vem, até segunda-feira que vem, tá valendo o sorteio para quem participar aqui. Combinado? Tá? Então, voltando. Então, falamos em humanização. A questão da humanização, cada vez mais. Então, agora estamos no distanciamento, mas não significa que não a desumanização. Então, a questão do paisagismo, ele também acontece no interior dos espaços. Então, professor, pode falar um pouco mais sobre essa questão do paisagismo ecológico no interior dos espaços? Claro. Vindo até de fora para dentro, né, o conceito de cidades biofílicas, ela vai trazer muito isso, inserir elementos bióticos, elementos vivos, nas construções, na arquitetura de uma forma geral, e não simplesmente ocupar as áreas de recuo. Então, as fachadas vão ter paredes verdes, as coberturas vão ter telhados verdes, isso traz um grande impacto para dentro da edificação, principalmente em relação à eficiência energética. Então, quando a gente fala de arquitetura sustentável, trabalhar com esses elementos, essas tecnologias paisagísticas, faz toda a diferença para eu ter uma edificação com uma ótima certificação, se eu for certificar, ou com uma melhor eficiência energética. A gente, quando vai trabalhar com paisagismo no interior das edificações, a gente sempre vai procurar inserir plantas, de fato, nos ambientes. Por quê? Um estudo da NASA comprovou que as plantas são a melhor técnica, a melhor tecnologia que existe hoje para filtrar poluentes do ar. E poluentes que estão presentes nos nossos materiais de acabamento, nos materiais de revestimento, nas nossas roupas, nos produtos de limpeza que a gente usa. Então, formaldeído, né, a maioria dos móveis, MDF, é uma resina cancerígena e está presente em boa parte dos nossos materiais, no nosso mobiliário. A gente tem nas tintas convencionais, tolueno, benzeno, então são uma série de compostos orgânicos voláteis, né, o termo é esse, que são liberados no ambiente, normalmente, assim, durante toda uma certa vida útil, que nós inalamos. Então, as plantas, elas foram escolhidas, vamos dizer assim, como a principal técnica, a principal ferramenta para filtrar isso. E esse cientista da NASA até publicou um livro, How to Grow Fresh Air,
porque eles estavam procurando que as estações espaciais tivessem um ar mais saudável. Então, ele fez uma análise, até ranqueou 50 plantas e viu a sua capacidade de filtrar os poluentes do ar. Então, isso dentro de uma análise físico-química, né? As vantagens de termos plantas dentro dos ambientes. Mas tem a questão psicológica muito forte, né? Quando a gente está trabalhando com a questão do design biofílico, quando a gente traz plantas para dentro dos ambientes, né, é uma outra relação que a gente tem. Então, para ambientes comerciais, tem muito estudo nessa área, certificações que tratam de saúde, como o WELL, o HBC, eles pontuam ambientes que tenham plantas, porque ambientes corporativos, as pessoas trabalham mais, ficam, né, têm uma produtividade melhor, ficam menos doentes. Então, a gente tem toda essa relação nossa, que é ancestral, de estar vinculado, conectado à natureza. Então, a gente trazer os elementos vivos para dentro das edificações traz todo esse papel psicológico, psíquico, além das questões físicas que eu falei em relação principalmente à qualidade do ar. Tem a questão de temperatura, umidade, né? Então, uma série de benefícios, né? O controle de umidade, temperatura. Então, as plantas, sim, elas podem ter um papel muito grande para a melhoria da qualidade do ar interno e do ambiente interno, de uma forma geral. E da saúde das pessoas. Com certeza. Agora, nesse momento, né, que as pessoas estão uma quantidade de horas, né, em casa, e às vezes, né, tem pessoas que estão uma quantidade maior de pessoas numa quantidade menor de metros quadrados. E aí, então, né, não tem essa relação direta com o espaço externo, às vezes em apartamentos ou em espaços fechados, né, não tem essa relação com o espaço aberto. A gente a gente percebe, assim, uma tendência global de rever os parâmetros, né, de uso e ocupação de determinado espaço. Então, aquele conceito de fato de cubículos de trabalho, né, em que você mal tem uma iluminação natural, não tem nem acesso à ventilação natural, está se perdendo. Então, as pessoas vão precisar lidar com ambientes melhor arejados, com uma qualidade de luz melhor e uma qualidade do ar melhor. Então, a gente sim vai precisar de espaços que as pessoas possam andar um pouco mais. A interação social é importante, mas dentro de níveis de segurança, mas de qualidade também, e uma valorização dos espaços abertos, né? Então, ter os espaços de convivência, ter um jardim, ter a horta, ter um telhado verde, que eu possa subir e frequentar. Então, todas essas estratégias, elas vão ser muito mais valorizadas a partir de agora. Ou poder projetar uma edificação que vai garantir todo esse nível de qualidade. Exatamente. Isso, chegamos a uma conclusão, então, de que o paisagismo é mais do que um aspecto estético. Então, ele envolve aí uma questão funcional, envolve também uma questão técnica, porque não basta somente também trazer qualquer vegetação para dentro de um espaço interior, assim como num espaço urbano, né? Implantar qualquer vegetação, né? Precisa saber qual é a vegetação. Inclusive, a sua disciplina, né, professor, na pós-graduação, refere-se a projeto e implantação de espaços de obras paisagísticas e fala justamente nisso, né? Que a gente tem que saber exatamente qual é o espaço, como que ela deve ser implantada, né? Porque senão teremos problemas futuros, não é isso mesmo? Isso mesmo, perfeito. A gente tem primeiro o conceito, né, a filosofia que está por trás de tudo isso, da importância de a gente entender a necessidade de termos espaços com vegetação, espaços públicos que garantam uma qualidade urbana de convivência saudável e sustentável, mas
isso tem que estar aliado a uma técnica de fato, né? Porque a gente tem que ter, vai trabalhar principalmente com elementos vivos, agora entrando naquela primeira conversa que a gente teve ali no começo, se a gente vai pensar em introduzir espécies vegetais, a gente vai modificar um ecossistema, então a gente tem que ter primeiro essa importância, né, do ponto de vista do paisagismo ecológico. Entender as espécies que são endêmicas daquela região, porque na proposta de inserir novas espécies já procurar entender qual vai ser a sua relação entre as espécies nativas, endêmicas e as que eu estou colocando, essa relação com o urbano, né, com o espaço público, e entender o papel que ela vai desempenhar. Então, isso é um pouco o que a arquitetura faz, né? Então, a gente vai ver qual é o uso daquele espaço e o projeto de paisagismo ele vai ter que estar coerente com esse uso. Então, dentro da proposta do paisagismo multifuncional, se eu vou trabalhar com o tratamento de esgoto por meio de plantas, então vou usar plantas macrófitas, arborização urbana, né? Eu tenho que saber se vão ser plantas caducifólias ou não, por climas frios da região sul, interessante que a gente possa pensar numa solução como essa para o sol, no inverno, poder aquecer as pessoas que estão caminhando nos passeios. Mas será que nas regiões com clima mais quente é o ideal? Não. Pode ser o sombreamento, pode ser uma estratégia mais interessante para ter um conforto térmico durante o passeio. A questão da iluminação, porte de plantas, então plantas resistentes, plantas pleno sol, meia sombra, plantas de sombra, o solo, né? E aí a gente entra no solo porque é o que sustenta a vida das plantas. Então a gente precisa também entender um pouco o dinamismo de como se comporta o solo para tentar criar um ecossistema, né? Para aquela quantidade de espécies que eu vou introduzir ali, que seja de fato adequada para o seu desenvolvimento futuro e baixa manutenção. E nessa lógica, então, você pode explicar um pouco qual que é o problema, então, das plantas exóticas, o pinus, por exemplo? Bom, as plantas exóticas, elas até hoje, elas não seriam o maior problema, porque o maior problema que nós temos hoje são as exóticas invasoras. Porque hoje, se a gente for em qualquer garden center no Brasil, as plantas nativas, elas são muito poucas. Então, há um consenso de a gente sempre privilegiar no paisagismo ecológico plantas nativas, mas também, né, alguns conceitos do paisagismo naturalista, ele traz plantas exóticas, mas são plantas que não são invasoras, elas não vão... E que seriam, então, as não invasoras? As não invasoras? As não invasoras, elas podem ser tanto nativas, né, porque elas são invasoras, elas têm uma característica de se desenvolver e se espalhar de forma muito acentuada. Então, no ecossistema natural dela, que já está em equilíbrio, ela vai encontrar ali uma série de limitantes naturais que vai conter ela. O problema é quando eu coloco uma planta, inserir num ecossistema que ela não vai ter os elementos que vão limitar o seu crescimento, sejam animais, sejam outras espécies, então ela vai crescer infinitamente. E nisso, ela pode eliminar o desenvolvimento, a manutenção das espécies nativas endêmicas de uma determinada região. Então, o conceito de planta invasora esse o grande questão dela, que ela vai ser inserida num ecossistema que ela não faz parte, ela não vai ter nenhum elemento que vai controlar o seu desenvolvimento, e a partir daí ela vai prejudicar o desenvolvimento de todas as espécies que estão em volta dela. E nisso, a gente, dentro desse conceito sistêmico, a gente está falando de seres vivos que podem ser dependentes dessas espécies nativas, que a partir do momento que elas são substituídas pelas invasoras, o próprio sistema entra em desequilíbrio, e essa microfauna, essa fauna, ela pode começar a ficar ameaçada, né, e eventualmente desaparecer
nesse local. Então, se a gente está falando de uma fauna endêmica que só tem um determinado local, inserir uma planta invasora, a gente pode estar contribuindo para a extinção de algumas espécies, tanto de plantas quanto animais. Então, é esse o principal cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai especificar espécies dentro de um determinado paisagismo. Cuidar principalmente com as invasoras, que elas, sim, elas podem se tornar um grande problema no ecossistema urbano, rural, de uma forma geral. Então, esse é o maior cuidado, né, que a gente tem que ter. E só mais uma pergunta, antes da gente terminar. E o paisagismo digital? A questão dos sensores, desses elementos que auxiliam na leitura da umidade, da temperatura, enfim. Isso contribui para o paisagismo ecológico? Qual que é a leitura a sua leitura com relação a isso? Um paisagismo ecológico ele tem que ser de baixa manutenção, né? Então, ele não se justifica projetar uma parede verde e ter um alto consumo de água para sua irrigação. E, né, só ver que muitas cidades no Brasil podem estar passando por um processo de estiagem e não se justifica usar água potável para irrigar um jardim. Então, o uso de sensores, ele pode ser muito interessante, principalmente para eu controlar a minha irrigação, a minha automação de irrigação. Porque se eu for projetar um paisagismo com uma grande cobertura vegetal, seja horizontal ou vertical, para um cliente que não vai ficar irrigando todo dia, né, aquele seu jardim. Então, vamos imaginar um grande empreendimento, um shopping, um supermercado, que faz um grande paisagismo, e precisa que ele se mantenha com baixa manutenção. Então, eu inseri elementos como sensores de umidade no solo, inclusive sensores de chuva, pode emitir uma redução muito grande no consumo de água para irrigar. Aí a gente está falando de uma questão econômica, mas podemos ampliar esse debate por uma questão da própria manutenção das plantas. Enquanto o solo, eventualmente, ele pode tolerar irrigações constantes, né, porque ele pode drenar toda aquela água, mas se eu já estou falando de um telhado verde, uma parede verde, o excesso de água pode causar a morte, né, por afogamento das plantas. Então, eu ter esse controle para saber quando irrigar e quanto irrigar é fundamental para garantir, do ponto de vista econômico e ambiental, a questão da economia desse recurso, que está cada vez mais escasso, que é a água. Por mais que eu possa trabalhar com uma água de chuva, mas em períodos de estiagem a gente não tem ela, e é quanto mais as plantas vão precisar de água, então a gente eventualmente vai precisar de uma água potável, e do ponto de vista do próprio desenvolvimento das espécies. Então, isso de alguma forma vai ajudar sim ao seu desenvolvimento, né, tendo as correlações perfeitas ou mais próximas a isso da relação de água, né, da sua demanda hídrica ao longo aí do seu ciclo de vida. Muito bem, muito obrigada pelas suas considerações e vamos ao nosso segredo, então. E vamos ao nosso segredo pelo nosso conceito, então, de paisagismo ecológico. Então, não tivemos aqui a resposta do nosso segredo, então eu vou te convidar para responder que seria a nossa primeira pergunta sobre o conceito de paisagismo ecológico. Vamos deixar para o nosso segredo do que é, então, o paisagismo ecológico, professor Ormi. E aí, já deixo as últimas considerações aí do programa de hoje. Perfeito. Bom, paisagismo ecológico é uma forma de trazer um conjunto de técnicas analisando o ambiente do ponto de vista sistêmico, ecológico, procurando restabelecer um ecossistema que foi perdido durante um processo de urbanização acelerada, de construções
feitas de forma um pouco mais cartesiana. Então, paisagismo ecológico é isso, é resgatar um pouco da biodiversidade e nos reconectar com a natureza, né? Com a Gaia, como a gente costuma chamar, né? E trazer essa visão multifuncional da sua técnica, né? Como uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas, a infraestrutura das nossas cidades. Então, diferentemente do paisagismo clássico, ele traz um pouco essa questão da natureza, da ecologia, né? De reconexão com a natureza. E agradeço, professora Gisele, pelo convite, foi muito honrado, foi muito gostoso essa conversa, toda a Uninter, e pela oportunidade, fico à disposição, né, para sempre que precisar, caso tenham algumas dúvidas, né, fico à disposição para poder ajudar aí aos alunos, um prazer conversar com vocês, com todos os que estão acompanhando, um grande abraço. Eu que agradeço novamente, muito obrigada, professor, eu acredito que tenha sido de grande preciosidade para os nossos alunos, para os nossos ouvintes, e eu espero que você aí tenha se conectado conosco e se conectado com Gaia, com a nossa Terra, e possa se conectar cada vez que possível. Eu faço um convite para que você possa conectar-se com os nossos cursos, possa conhecer os nossos cursos de pós-graduação. Acesse lá o site da Uninter, nos nossos cursos de arquitetura, design, urbanismo e paisagismo, e te espero. Daqui 15 dias estaremos de volta no programa Segredos da Arquitetura. Até logo!